Ei, você gosta de velocidade? Bem, a China tem a maior rede de trens de alta velocidade do mundo. Mas enquanto isso tudo parece impressionante, não posso deixar de me perguntar por que eles gastaram uma fortuna na construção de uma rede de trem-bala tão grande se existem aviões. Bem, aqui está o que eu descobri. Vamos dizer que você precisa ir de Pequim para Hong Kong. Aposto que a primeira ideia que vem à sua mente é: por que não pegar um avião? Esse será o caminho mais rápido para chegar lá. Mas tem certeza disso? Primeiro, é preciso chegar ao aeroporto de Pequim. Então, você deve se localizar e achar o seu caminho neste enorme centro multiterminal de transporte. Depois, se foi para o aeroporto com antecedência, terá que esperar um pouco mais e só então... Ops! Não, ainda não. É provável que seu voo atrase. Outro problema é que o espaço aéreo na China é incrivelmente congestionado. Adicione isso a uma séria falta de vagas para pouso. E o que você ganha? Certo, longos e cansativos atrasos. De qualquer forma, o seu avião finalmente decola. Uhul! E em 3 horas e 40 minutos está em Hong Kong. Mas ainda é cedo para comemorar. Você chegará ao aeroporto situado em uma ilha. Então, ainda terá que pegar mais um trem para ir até a cidade. Então, agora, e quanto aos trens-bala? Em primeiro lugar, a maioria das estações centrais de trem é no centro, para que possam ser acessadas facilmente de metrô. Depois, não é preciso passar por toda aquela extensa segurança pré-embarque. E mesmo que ocorram alguns atrasos, eles não acontecem com frequência e são muito mais curtos do que nos aeroportos. Além disso, com seus assentos mais largos, mais espaço para as pernas e liberdade para se movimentar, os modernos trens-bala oferecem mais conforto aos seus passageiros. O mesmo não pode ser dito sobre os aviões, certo? Agora, quando você chega em Hong Kong, o trem o leva ao centro, na estação de Kowloon, o que é, digamos, muito conveniente. Mas o mais importante é o preço. Você pode gastar até $500 em uma viagem de avião Pequim-Hong Kong. E o mesmo percurso de trem custará muito menos, cerca de $150. Quanto ao tempo de viagem, de trem é 5 horas mais longa, verdade. Mas lembre-se que as 3 horas e 40 minutos necessárias para ir de Pequim a Hong Kong são apenas a duração do voo. Se você adicionar aqui todos os atrasos, verificações de segurança, deslocamentos para chegar a um aeroporto e sair do outro... Bem, você captou a mensagem. Hoje em dia, quase todos os viajantes chineses escolhem mais trens de alta velocidade do que aviões, se precisarem percorrer menos de 800 quilômetros, equivalente quase à distância entre Curitiba e Rio de Janeiro. Embora o tempo de viagem não seja muito diferente, considerando as verificações de segurança do aeroporto, trem, aeroporto, avião, trem, novamente, o preço do bilhete de trem é geralmente 2 ou até 3 vezes menor. Por exemplo, para ir de Hong Kong a Changsha de avião, você precisa de 3 horas e 35 minutos e até $330. Mas se optar pelo trem-bala, economizará tempo e dinheiro. A jornada levará 3 horas e 12 minutos e custará cerca de $76. Essa é a razão pela qual as companhias aéreas devem cortar ou mesmo cancelar seus serviços que competem com os dos trens de alta velocidade. Por exemplo, quando uma linha de trem-bala foi aberta entre Chengdu e Xi'an, as principais companhias aéreas que faziam essa rota reduziram os voos diários entre esses destinos de várias dezenas para 2 ou 3 por dia. Portanto, aparentemente as viagens aéreas na China não são a maneira mais barata ou conveniente de chegar a algum lugar. Mas quais são os outros benefícios da construção de uma extensa rede ferroviária de alta velocidade? Bem, e quanto ao fato de que os custos de construção na China são muito mais baixos do que no resto do mundo? Veja só, a maioria dos países europeus tem que gastar aproximadamente 15 milhões a 23 milhões de dólares para construir cerca de 1,5 km de trens de alta velocidade. Quanto aos Estados Unidos, o custo de construção lá é ainda maior, cerca de 33 milhões para pouco mais de 1,5 km. Ao mesmo tempo, a China gasta apenas de 10 milhões a 12 milhões de dólares pela mesma distância de ferrovia. Isso provavelmente explica porque o país tem mais linhas de trem-bala que o resto do mundo junto. Mas como a China consegue manter os custos tão baixos quando comparados aos Estados Unidos e à Europa? Bem,
os salários por lá são significativamente menores do que no Ocidente, o que significa que menos dinheiro vai para os trabalhadores da construção civil. Além disso, as ferrovias de alta velocidade são construídas com materiais locais, o que é ótimo tanto para economizar dinheiro quanto para apoiar a economia regional. Mas o mais importante é que todas as peças ferroviárias, como trilhos e aterros, são padronizadas. Isso significa que os fabricantes podem simplesmente pressionar copiar e colar para fazer a próxima parte do caminho, o que, como você bem sabe, reduz significativamente os custos. Além disso, as ferroviárias chinesas de alta velocidade incluem muitos viadutos. Mesmo sendo caros, eles economizam terras agrícolas e ajudam os trens a atravessar os rios. Além disso, há um macete que torna sua produção mais barata também. Sim, é a tal da padronização mais uma vez. O que quero dizer é que você provavelmente não verá uma variedade impressionante de designs de viadutos diferentes. Além disso, as vigas das pontes têm 24 ou 32 metros de comprimento e não há outras opções disponíveis. A propósito, todas essas vigas são produzidas em fábricas temporárias, localizadas ao longo da futura ferrovia. Portanto, não há necessidade de transportar as vigas para distâncias superiores a 8 km. Para efeitos de comparação, a circunferência da Terra é de 40.075 km. E, por último, mas não menos importante, a China não possui apenas a maior rede ferroviária de alta velocidade do planeta, mas também o trem mais rápido do mundo, o Shanghai Maglev, também conhecido como Shanghai Transrapid. Opera do aeroporto de Xangai Pudong até a estação Longyang Road, onde os passageiros podem se deslocar até a linha 2 do metrô de Xangai para chegar ao centro da cidade. A velocidade máxima do trem alcança impressionantes 431 km por hora, então leva apenas 8 minutos para viajar 30 km.